O técnico Rodrigo Fonseca, após a vitória pelo placar de 2-0, reacendeu asas da possibilidade de buscar logo essa classificação, na expectativa dessa crescente, né? Ele fez a sua análise e na expectativa de, claro, o time possa manter exatamente essa evolução do que ele espera tecnicamente, taticamente, mas agora com um pouco mais de dias para trabalhar, implementando outras coisas que ficaram os jogadores devendo. Apesar da vitória, de um bom jogo, o técnico ele observou alguns pontos que precisam ser melhorados. Vamos ouvir a análise do Rodrigo Fonseca. Olha, os mesmos atletas que estão aqui desde o começo, né? Basta você tentar extrair o que cada um tem de melhor. Procuramos fazer isso com conversa, demos apenas um treino tático, algum posicionamento para acertar principalmente a maneira de jogar, né? Que mudamos o sistema, fizemos uma linha de 5 atrás, mas o pessoal ali na frente guerreou bastante, soube tirar a marcação, marcando pressão, obrigando o adversário a jogar com bola longa, né? Que foge da característica do adversário, porque o adversário gosta da bola curta, dessa tabela, para se infiltrar, né? E nós conseguimos tirar essa jogada, principalmente nos 20 primeiros minutos iniciais, onde nós fizemos um gol, tivemos uma bola na trave e outras situações que a gente poderia ter marcado, né? Mas o grupo, pelo primeiro tempo e pela partida, está de parabéns pelo que apresentou. Então é você procurar extrair o melhor de cada um e hoje eles deixaram lá dentro o que tem de melhor. Falando do sistema, os atletas cognitivo bom, inteligente, pegaram rápido, né? A única situação que era a troca, né? De quando a bola entrava na beirada do nosso lateral bater com o lateral e o terceiro zagueiro travar o atacante. Então nós treinamos esse balanço defensivo, né? Para que a gente encaixasse a marcação e os atletas entenderam muito bem e foram felizes. Grande vitória do Asa, parabéns. Já começando com o pé direito. E olha só, quanto é importante essa vitória no restante da competição, vencer um adversário difícil como o CSA? É a virada de chave do Asa na competição, pode-se dizer assim? Eu acho que a partir do momento que eu cheguei aqui, eu fiquei encantado com a estrutura que oferece o clube. Hoje o clube oferece tudo aquilo que o atleta precisa e nós cobramos em cima disso. Você tem o melhor, você tem que dar o melhor, né? Então tem que parabenizar o trabalho do presidente, o que ele passa para os atletas, o que ele entrega para os atletas, né? Então nada mais justo os atletas chegarem dentro de campo e corresponder à altura daquilo que nós sabemos o que eles podem fazer. Ninguém cobra aquilo que o atleta não pode fazer. Nós cobramos e tiramos o que cada um tem de melhor. Quem marca forte, dá o seu melhor. Quem faz a armação, fazer o seu melhor. E lá na frente, o Viçosa, o que ele sabe fazer é gol. Então, nós procuramos tirar o que cada um tem de melhor, né? E fomos felizes hoje, nessa noite, vencendo uma grande equipe. Professor, notadamente, essa questão de 3 zagueiros, até o torcedor jogar com 3 zagueiros com o CSA, mas foi uma estratégia montada em um curto espaço de tempo, porque você conheceu um pouco do adversário. Significa dizer que isso será perdurado para sempre, ou seja, é uma das tônicas que você implanta nesse Asa a partir de agora. Olha, a situação, tivemos alguns atletas de beirada, né, que estão fora, que alguns que saíram. Então, para nós ter o corredor e ter ofensividade, ter amplitude do lado do campo, a maior situação que nós estudamos foi colocar os 3 zagueiros para liberar os laterais, né? Você vê que o Paulinho apareceu na frente, cabeceou a bola na trave. Ele falou sobre isso. O próprio Gabriel chegou no fundo para definir, para fazer gol. Então nós demos essa liberdade para os laterais fazer esse trabalho dos extremos. Então por isso nós colocamos os 3 homens ali para marcar, dar liberdade para eles. E se vocês observaram, nós atacávamos 3-2-5. Então, às vezes, você é muito mais ofensivo do que um 4-3-3. É muita gente na área. Se você pegar as 2 bolas que cruzou, que o Paulinho cabeceou para dentro, nós estávamos pelo menos com 4, 5 atletas na área e jogando nesse sistema. Demos a liberdade com a bola e sem a bola, responsabilidade para marcar. O campeonato é de tiro curto, né? Você chegou agora no meio do campeonato, faltando aí 3 jogos para o time do Asa, né? 2 jogos fora, salvo engano, um aqui em Arapiraca. E esse esquema aí fora de casa vai ser o mesmo aqui apresentado no estádio Coraci da Mata Fonseca? Olha, a partir do momento que o time faz uma partida dessa, você chegar e mudar é complicado. Temos que trabalhar em cima disso, ver os adversários da maneira que joga para fazer os encaixes de marcações, né? Mas eu gostei do que eu vi. Não sou muito adepto, né? Eu trabalhei no último clube na Série D, eu fazia essa situação nos jogos fora de casa, né? Os atletas se adaptaram nisso e hoje eu fazendo num jogo que era da maior importância para o clube, acho que o mais importante do ano na situação. Né, enfrentando um clássico. Então colocamos esse sistema e encaixou. Os jogadores tiveram a liberdade para fazer, os 2 volantes jogaram, né, o quadrado no meio ali funcionou, né, no segundo tempo o adversário se lançou à frente, então é o que tem que fazer, tá perdendo o jogo por 2-0, né, a gente se portou muito bem. Eu não lembro de 2 finalizações
do adversário, que o meu goleiro tem feito grandes defesas. Encaixou bem a marcação, conseguimos marcar e quando fomos efetivos na frente, chegamos e marcamos. Não tem tranquilidade comigo não. Acho que esse negócio de tranquilo, você tira o pé, a vaidade atrapalha demais. Acho que nós temos que se impor sempre. Esse jogo já passou, não volta mais. Sandalinha da humildade, enfrentar o próximo adversário com muito mais vontade, muito mais vigor do que foi esse jogo, competir pra gente buscar os resultados positivos. Comigo aqui não tem nada de tranquilidade não. Nós temos que acender os caras, mostrar o que é essa competição, o que é esse clube, pra gente conseguir se manter nessa classificação ou chegar até mais. Esse, portanto, o técnico Rodrigo Fonseca, né? Chamando tudo, a sua responsabilidade, da forma que ele colocou o time para atuar na partida contra o CSA, ele até assumiu, é dessa forma que eu quero. Se acontecer algo, a peteca tem que quebrar pro meu lado, ou seja, a corda vai arrebentar pro meu lado, ou seja, ele colocou o dedo na reta, como a gente fala, e disse que queria daquela forma, o time conseguiu assimilar o que ele pediu para a partida contra o CSA e a vitória pelo placar de 2-0. Hoje já teve reapresentação, tem uma programação inclusive já pré-definida para a próxima partida, que é contra a equipe do Coruripe, isso pela Copa Alagoas, dia 14, e mais um pouco à frente a equipe do Penedense, 2 jogos fora de casa que o Asa terá aí em uma sequência, depois ainda tem o Murici pelo Campeonato Alagoano e dos demais jogos da Copa Alagoas, lá na frente ainda a última rodada do Campeonato Alagoano, fase classificatória contra o CRB. Oswaldo Barbosa, você ouviu aí o técnico do Asa? Ouvi, Guimarães, e gostei do que eu vi, e só explicando para os nossos ouvintes alguns temas levantados aí pelo Rodrigo. Ele fala o seguinte, quando ele diz com a posse da bola um 3-2-5, é porque ele tem os 3 zagueiros, no caso o Rony Lobo, o Bené na sobra e o Rômulo, os 2 volantes, o Aleph e o Wesley. E quais seriam esses 5 jogadores? Os alas, o Paulinho e o Gabriel, que ontem foram muito mais atacantes do que marcadores. Então, o Paulinho de um lado, o Gabriel do outro. E os 3, o Didira e o Feijão um pouquinho mais por dentro, no meio, com o Júnior Viçosa. Então, observe que numericamente você tem os 5, os 2 alas e os 3, Didira, Feijão e o Júnior Viçosa. E quando não tem a posse da bola, aí ele faz a linha de 5. Os 3 zagueiros e os 2 alas, eles voltam e fazem a recomposição. E quando ele fala que você joga com 3 zagueiros e você bate lateral, é verdade. Você tem 3 zagueiros, então você libera os seus laterais. E aí você bate lateral, os laterais do Asa batendo a marcação dos 2 laterais do time do CSA. Ontem, inclusive, eu fiz essa observação durante o jogo, o Gabriel e o Paulinho, eles praticamente jogaram o jogo inteiro dentro do campo de defesa do CSA, buscando essas jogadas pelos lados, aproveitando esses 2 corredores. E que eu disse isso aqui, eu digo, o problema do Asa é que o Asa não tem velocidade pelos lados, o Asa não tem profundidade pelos lados, porque você não vai achar isso com o Wesley, você não vai achar isso com o Didira, você não vai achar isso com o Feijão jogando pelos lados, você não vai. Então ele, sentindo essa dificuldade de elenco, ele coloca 3 zagueiros para dar essa liberdade aos alas, e os alas é que passarão a ser esses jogadores, aproveitando os corredores, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. E quando ele fala dos 3 zagueiros, o encaixe da marcação no homem da sobra, observe que normalmente quando você joga com 3 zagueiros, esse terceiro zagueiro faz a sobra, mas não foi o caso do Asa ontem. O Rony Lobo jogava pela direita, o Rômulo pela esquerda, mas quem atacava a marcação em cima do Rômulo, atacante do CSA, era o Bené. O Bené quem saía na caça do Rômulo, fazia a marcação justamente homem a homem. Por quê? Porque os 2 zagueiros ficavam livres, justamente para fazer praticamente a cobertura dos atacantes do CSA junto com seus volantes. Então encaixou bem, foi isso que eu falei. O Asa fez um jogo praticamente perfeito. E ele fez isso porque ele sentiu que o Asa tinha essas dificuldades pelos lados de campo e ao mesmo tempo sem a posse da bola, era um time muito vulnerável. A prova é tanta que o Asa no Alagoano tinha tomado gols em todos os jogos, menos no clássico de ontem contra a equipe do CSA. E para fechar, quem ouviu atentamente a entrevista, ele já adiantou. Ele vai repetir esse mesmo time, esse mesmo sistema daqui por diante, porque encaixou. E quando encaixa, você não tem motivo para mudar. Você tem que ver com esse time como você vai encaixar a marcação no adversário, como o adversário joga. O CSA joga de uma forma, o Penedense vai jogar de outra, mas ele não vai mudar
a maneira do time dele jogar. Apenas escolher como encaixar bem a marcação em cima do Penedense, que será o próximo adversário no estadual. Eu vou fazer uma pergunta a todos aqui, antes de ir pro intervalo. Bem, ele terá pela frente o próximo jogo, será contra o Coruripe pela Copa Lagoas. Nesse jogo, você, Vanderlei, sendo técnico, você manteria esse time principal ou lançaria um time em reserva para o jogo da Copa Lagoas? Olha, eu lançaria o time principal. O principal. O principal. Jogaria com todo mundo. Com todo mundo. Todo mundo. Não mexeria, não. Porque ele precisa de uma sequência, ele precisa realmente desse time. E deixar ele mais encaixado, ele fazer umas mudanças. Pode fazer umas mudanças. Ele pode fazer uma mudança durante o jogo e vai testando os seus jogadores. Mas eu jogaria com o time titular. Muito bem. Para você, Vitor Hugo, lançaria o time principal contra o Coruripe na próxima quarta-feira no estádio Gerson Amaral ou um time reserva? Sim. O time principal para pegar ritmo. E até para que ele possa observar melhor os jogadores que ele tem, né? Pelo tempo que ele chegou agora, precisa disso. Rivelino. Também manteria essa mesma equipe aí, até para poder ir se encaixando cada vez mais. Jânio. Eu ia com o time principal, principalmente para iniciar o jogo, depois fazer algumas modificações. Para você, Oswaldo Barbosa. Primeiro que ele vai ter muito tempo de recuperação. Isso. Do jogo de ontem para o jogo da Copa Lagoas. Então joga na quarta-feira de cinzas. E depois ele vai ter um tempo menor em relação ao jogo do Penedense. Depois a sequência então, pesada. assim, Copa do Brasil tem tudo pela frente. O jogo dele, na minha opinião, não é que a Copa Lagoas não seja. Longe disso. Mas o jogo dele é o do Penedense. Eu, sinceramente, eu não mudaria o sistema, mas eu iria com um time alternativo. Time alternativo. Foi o único que discordou, foi o Oswaldo, com time alternativo. Eu, sinceramente, estou analisando. Porque se fosse ao contrário, viu, Guima? Se fosse já, por exemplo, no sábado agora, o jogo pela Copa Alagoas, e somente no outro domingo o jogo do Campeonato Alagoano, eu acho que faria um pouco de sentido. Mas ele vai jogar na quarta em Coruripe e no domingo esse jogo do Penedense. A Copa Alagoas, ele tem 6 pontos, não é isso? Isso. 4 pontos. Uma vitória e um empate. Ele vai para a terceira rodada, ele ainda tem mais 3 jogos. Fora esse do Coruripe, ele tem mais 3 jogos pela Copa Alagoas. E o Campeonato Alagoano, o jogo da classificação passa por esse jogo do Penedense. Você quer saber minha opinião? Oswaldo? Claro, sempre é importante. É aquela coisa, dependendo do câmbio do dólar, câmbio paralelo, e você tendo alternativa. Meu Deus do céu. E uma economia flutuante. Com economia flutuante? a possibilidade muito forte